Olá, aqui é Rock e essa é mais uma aula de produção de jogos 3 e eu vou mostrar a mecânica de liga-liga, né? Como conectar alguns objetos utilizando o Line Render. Então, para isso, eu vou criar aqui um controlador, um Select Controller, que ele vai servir para detectar qual objeto foi selecionado por último. Então, nesse script, eu vou colocar aqui um public transform selected, seria qual que é o objeto que foi selecionado, e eu vou transformar ele num singleton. Então, public static select controller instance. Instance igual a this e pronto. Só isso para esse script. Agora, fazer a lógica da conexão. Os objetos que vão ser conectados, eu vou chamar de connect obj. Eles precisam ter o componente de renderização de linha. Então, para quem nunca viu isso, é possível eu colocar no script um requerimento, falar que um componente é requerido, e eu falo aqui qual tipo de componente, que no caso aqui é o Line Render. Bom, então ele tem que ter esse componente atrelado a ele. Se eu colocar o script e ele não tiver, ele automaticamente adiciona. Então, vou pegar aqui Line. No Start, eu vou pegar o material também para mostrar que ele foi conectado. E eu vou criar também uma variável transform que vai definir o que é a conexão dele. Então, se ele estiver conectado, ele tem um transform atrelado. Se ele não estiver conectado, esse connect é ele mesmo, né? Então, a gente sabe se ele está conectado quando o connect for outro objeto, senão ele mesmo. Bom, no Start, eu vou pegar o componente getComponent, Line Render, e o material getComponent, Mesh, Render, .material. Bom, eu vou criar uns métodos auxiliares aqui. Eu vou criar um método de reset, que quando eu desconectar ele, eu vou falar que a conexão é ele mesmo. Então, ele não está conectado a ninguém, então a conexão é ele mesmo. E eu vou falar que a cor dele vai ser branca, quando ele estiver desconectado. E eu vou criar aqui também um método auxiliar de update. Vou colocar aqui update connection. O update connection vai falar com Line Render quais são as posições que ele vai conectar. Então, eu tenho aqui position, eu passo para ele qual que é o índice da conexão e qual que é a posição. Então, a primeira posição é o próprio transform.position do objeto. A segunda posição é o outro objeto. Então, é o objeto que ele está conectado, .position. Se ele estiver conectado nele mesmo, a linha não aparece, então a linha fica interna, né? Ela fica dentro do objeto, então ela não é visível. Se ele está conectado a um objeto, a linha vai passar do ponto do transform até o ponto do connect. Como eu dei reset aqui, eu vou chamar o update connection para ele atualizar a conexão. Bom, para fazer a lógica da conexão, eu vou usar o clique de novo no próprio objeto, onMouse down, e vou falar o seguinte: se
o connection, o select controller ponto instance ponto selected. O objeto que está selecionado lá foi igual a null, ou seja, não tem nenhum objeto selecionado, então o objeto selecionado é o objeto que eu cliquei. Então ele recebe transform, porque isso aqui é do tipo transform. Então ele vai receber o transform desse objeto, quer dizer que eu selecionei esse objeto. Caso contrário, se o objeto selecionado já for o transform, se ele já é o objeto que eu estou clicando, então eu vou dar um reset nele, eu vou desconectar ele e vou falar que o select é igual a vazio. Então não tem ninguém selecionado. Caso contrário, se já tem um objeto selecionado, então o connect vai ser esse objeto que está selecionado. Eu vou tirar a seleção, já que eu conectei, então eu vou falar que seleção é igual a null, e vou atualizar a conexão. Então, de novo, vamos passar a lógica passo a passo. Se eu não tenho nenhum objeto selecionado e cliquei no objeto, então ele fala que o objeto selecionado é o objeto que eu cliquei. Se eu já tenho um objeto selecionado e esse objeto é o próprio objeto que eu já estou clicando nele, então ele tira a seleção e fala, tá, então eu estou desselecionando ele. Agora, se ele já tem um objeto selecionado e não é ele, então ele tem que conectar os dois objetos. Então ele vai pegar o objeto selecionado, vai falar que ele é o que eu estou conectando, vai tirar a seleção do objeto e vai atualizar a linha. Prontinho, é só isso. Criar nossa cena. Preciso de um objeto vazio, que vai ser o meu select controller, que tem o meu script de seleção. Preciso criar aqui alguns objetos que eu quero conectar. Vou colocar umas esferinhas aqui. Então, connect object. Para que ele já vai criar aqui com o mesh render, eu posso ajustar o tamanho da linha, eu posso definir as cores da linha. Vou falar que ele vai partir do amarelo até o vermelho. Que a gente sabe para que lado que está aí na seleção. E aqui eu escolho o material. Eu vou usar esse default line aqui para renderizar a linha. Bom, então, feito todo o setup, vou copiar esse objeto, colocar alguns aqui, vou dar play. Se eu clico no objeto, deixa eu clicar aqui nesse cara, olha lá, ele me mostra que eu selecionei o objeto, olha. Se eu clicar em outro objeto, ele conecta os dois e tira a seleção. Então, conectei esse a esse. Então, esse aqui é o que está conectado, né? Reparem que a linha começa do amarelo e vai para o vermelho. Então, o que está conectando é sempre o último objeto. Então, selecionei esse. Se eu clicar nesse, então agora ele está conectando esse a esse. Então, esse também está conectado. Então, esse aqui não está conectado a ninguém, porque esse está conectando para lá. Então, se eu conectar nesse aqui e clicar nele, eu conecto todos. Se eu quiser desconectar algum, eu clico nele de novo e ele desconecta. Então, desconectei todos. De novo, clicar aqui, desse para cá e desse para cá. Bom, o problema aqui é que se eu movimentar o objeto, ele não atualiza a linha, né? Porque eu
pedir para atualizar, chamar aquele método update só quando eu clicar no objeto. Então aqui, ó, esse update connection só acontece quando eu dou reset ou quando eu conecto. Se eu quiser que isso aconteça sempre, então é só tirar isso aqui, não preciso chamar no momento específico, e em vez de usar isso com o método próprio, eu chamo isso aqui, por exemplo, num fixed update. E aí ele vai ao tempo todo atualizar a linha. Então, eu não dei um reset no início ali, por isso que deu esse negócio. Deixa eu falar que quando ele startar, ele chama o reset. Pronto. Então ele está conectando todo mundo aqui no centro do mundo, né? Por isso ele estava com 0000. Então agora sim, não dá para ver porque ele está conectando no centro dele. Posso conectar os objetos, quantos objetos eu quiser. E agora, como ele está atualizando no Fixed Update, o Transform, então, ele acompanha aqui meu objeto. Tá? Se eu colocar um objeto novo na cena, eu posso conectar ele também. Então, super versátil, tudo bem simplesinho, né? E é possível também verificar se o objeto está conectado ou não, porque aquela variável transform dele vai estar ocupada por alguma referência. Então é isso. Espero que seja útil. Muito obrigado. Até a próxima.